Diz assim, Miqueias capítulo 6, versículo 8: E ele declarou: o homem, o que é bom, o que é o Senhor e o que o Senhor pede a ti, que pratiques a justiça, leia comigo, ames a misericórdia, andes humildemente com o teu Deus. Levante os 3 dedos para cima e diga assim comigo, em voz alta: justiça. Mais alto, diga: justiça, misericórdia e humildade. Aponta para o seu irmão, fala: não confunda justiça com punição. Diga: justiça é ser justo. Diga: em agradar o Senhor e na sua conduta. Aponta para o outro irmão e diz assim: misericórdia. Olha para mim. Nesse texto, Miqueias ele traz uma declaração, porque o povo, aqui nesse contexto bíblico, havia pecado. E o povo pergunta o que fazer, que sacrifício fazer. E alguns anos depois, é repetido de novo na palavra do Senhor a respeito o que deveria ser feito. E Jesus Cristo também renova essas mesmas palavras. E aqui Miqueias traz essas 3 junções. O que Deus nos pede? Ué, pastor, mas você não vai falar hoje sobre financeiro? Vou, mas você precisa entender que existem 3 coisas que nós não estamos fazendo bem com sabedoria. A primeira delas eu acabei de ler, é praticar justiça. E a gente acha que praticar justiça é ser punitivo. Praticar justiça não é ser punitivo, é tratar corretamente a questão, tudo que vem na nossa mão, sendo justo e sendo íntegro. Isso é praticar justiça, é ser piedoso. Quando eu falo de amar a misericórdia, conforme o profeta Miqueias fala, amar a misericórdia, a palavra misericórdia vem de 2 palavras, de 2 junções. Misericórdia vem do latim, significa compaixão e coração, ou seja, latim diz compaixão, ou cordius, que também significa coração, ou seja, assim, o que a gente pode entender? O que é misericórdia? Misericórdia é ter um coração compadecido. Fale: misericórdia é ter um coração compadecido. Aí a última palavra que o Miqueias fala aqui, nosso profeta, é assim: andeis humildemente com o teu Deus. Ou seja, o que é ser humilde? Ser humilde, irmão, não é a pessoa que anda sujo na rua. Ser humilde não é a pessoa também que anda num carro do ano. Então nós temos que começar a analisar o que é ser humilde, o que é ser soberbo, o que é ser isso, o que é ser aquilo. E a gente acha a vida toda que ser humilde, nossa, esse crânio é tão humilde, ele anda, olha, ele mora numa casa de palha, olha, o chão da casa dele é vermelho. Isso não quer dizer aspecto de humildade, irmão. Esse contexto que Miqueias estava falando aqui, estava trazendo o povo, que o povo não seja orgulhoso, ou seja, que as pessoas aprendam a ser humilde, que a humildade é o consentimento da graça. Então, de tudo isso que nós estamos ministrando aqui, eu quero mostrar para você que existe um propósito na terra. E o propósito da terra que nós precisamos estabelecer é esses 3 propósitos. Você tem que congregar nessa igreja, você tem que saber que você tem que viver 3 propósitos. O primeiro é, diga em voz alta, praticar justiça. Diga, amar misericórdia. E andar humildemente com Deus. Se alguém perguntar para você, falar assim, qual é o seu propósito na terra? O que você vai responder? Não, acho que você não entendeu. Você tem que falar com mais ousadia naquilo que você está recebendo nessa noite. A palavra que eu estou ministrando é um destravamento para você. A palavra que estou ministrando é para trazer à sua mente a estabilidade espiritual para aquilo que vou começar a ensinar agora. Eu vou perguntar de novo, eu quero que você me responda perspicazmente, com o entendimento daquilo que você quer viver, com o entendimento que quando as pessoas perguntar para você, você vai saber o que você está falando. Você tem que saber o que você está falando. Eu congrego na igreja, mas qual é o seu propósito? Eu não sei nem para que eu estou fazendo aqui, para que eu me converti. Você tem que saber o que você é, você tem que saber o porquê Deus trouxe você, o porquê você existe. Então, se perguntar para você, qual é o seu propósito na terra, o que você vai responder? Não, praticar justiça, amar misericórdia e andar humildemente com Deus. Esse é o propósito.
Entende? Hoje a nossa igreja, não diga a nossa igreja, a embaixada, a igreja, quando eu falo no sentido figurado, todas as igrejas, ela vive a orfandade da palavra. O povo não lê a Bíblia, o povo não busca a Bíblia, o povo quer um evangelho pronto, onde põe a mão na cabeça e você recebe o Salmo 23 ou 91, e a gente fica com a Bíblia aberta dentro de casa. Por favor, você que está ouvindo aqui, deixa eu dizer uma coisa para você, é tempo de não deixar mais a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no 91, é tempo de você ler a Bíblia, e a Bíblia não pode só fazer parte da sua casa, ela tem que fazer parte da sua vida. Então nós temos que entender que servir a Deus vai muito mais aquém de estar numa igreja. Servir a Deus é entender o nosso propósito. Meu Deus, o porquê eu estou aqui? Então, pastor, por que o senhor está falando aqui assim hoje? Porque eu quero te fazer uma pergunta antes de começar propriamente dito, trazer o entendimento da palavra nessa noite para você. Eu quero perguntar a você: que casa você tem construído? A casa que você tem construído, ela tem vista para a terra ou ela tem vista para o céu? Pastor, quem é da terra, irmão, pensa nas coisas da terra. Então, eu quero fazer você pensar nessa noite. A casa que nós temos construído, ela tem vista para a terra ou para o céu? Quando você abre a sua janela da sua alma, os seus olhos estão com a vista para a terra ou está com a vista para o céu? Eu quero fazer você pensar hoje sobre isso. Por isso que hoje nós vamos falar sobre essa questão de administração financeira, porque isso tem me incomodado muito, em relação a algumas pessoas que não estão sabendo administrar as suas finanças, em relação a algumas pessoas que não estão sabendo colocar algumas prioridades em ordem na sua vida. Não adianta, querido, você ser um administrador eficiente se você é uma pessoa desobediente. Não adianta. Então, se nós não compreendermos isso, nós vamos começar a ser roubados pelo diabo, porque o diabo rouba, Deus multiplica e o homem retém. Sempre é isso que nós temos vivenciado. O diabo tem roubado, Deus multiplicado e o homem retém. Agora, uma coisa importante que você precisa saber: o diabo rouba, Deus multiplica, como eu falei, e o homem retém. Agora, o diabo só rouba o que o homem retém. Mas pastor, e Deus, pastor? E Deus só multiplica o que o homem não retém. Porque aquilo que retém, muitas vezes, seria a perda, conforme o livro de Provérbios fala. Agora, uma coisa importante nós precisamos de estabelecer na igreja do Senhor. Se você não se importa, querido, com as pessoas, você não sabe o que é prosperidade. Por quê? Porque prosperidade está no propósito de você ajudar as pessoas a cumprir o propósito de Deus na vida delas. Então, as pessoas têm o costume, pastoral, de culpar o devorador, igreja. As pessoas culpam o devorador pela falta de prosperidade. Não culpa o devorador pela falta de prosperidade. O que nós temos que culpar, sim, é a nossa má gestão que nós temos dado ao nosso destino. A nossa má gestão tem feito a gente ter frustração. Não é o devorador. Há uma tipologia teológica que fala do devorador. Não, cara, nós não podemos demonizar as coisas. É importante, sim, a nossa fidelidade nos dízimos, nas ofertas, amém. Mas dízimo não é auto obrigatório, dízimo é um ato de fé. Você não dá porque alguém obriga você, você dá porque você tem fé. Agora, dizer para mim que o devorador é culpado de algumas coisas na nossa vida, nós estamos sendo hipócritas com nós mesmos. Por quê? Porque nós não temos sido justos e bons hospedeiros, ou até digo mais, bons mordomos, é assim a palavra mais clara, da nossa gestão como administração em relação às nossas coisas. Ou seja, nós precisamos de trazer alguns conceitos importantes sobre riqueza e prosperidades, antes de eu mostrar para você alguns aspectos importantes sobre a administração financeira que todos nós temos que ter. Primeiro, a riqueza é com as nossas mãos. Agora, a prosperidade é com as mãos de Deus. Ambas duas andam juntas.
Mas nós temos que aprender, que é uma conjuntura que nós temos que aprender e entender. Tem pessoas que falam assim: eu não vou dar meu dízimo, porque eu não vou conseguir pagar as minhas contas. Uai, não tem nada a ver uma coisa com a outra, querido. O que deixa de você pagar suas contas não é você dar o dízimo, é a sua má administração financeira. É somente isso. Pastor, por que o senhor está falando assim hoje? Porque eu preciso de lhe orientar a respeito de algumas coisas. Por quê? Porque eu não quero ver pessoas aqui dentro da igreja com problemas conjugais, espirituais, por conta de má gestão, má administração. E hoje eu conversava com uma pessoa muito séria sobre isso. Eu preparando a palavra e alinhei em cima dessa palavra. Essa é uma palavra que a igreja toda tinha que estar aqui hoje, porque é uma palavra, querido, de destravamento. Eu fui convidado para dar essa palavra em uma outra igreja hoje, por Deus. Eu falei: não posso, porque primeiro eu tenho que trazer o mel para casa onde eu estou me alimentando. A pastora implorou que eu fosse lá. Ela implorou tanto que eu falei que não podia. Ela marcou uma agenda comigo mês que vem, no final do mês. Agora nós temos que aprender a respeitar as palavras que estão sendo dadas aqui, querido. Nós temos que aprender a responder por aquilo que nós estamos ouvindo aqui neste lugar. As pessoas, querido, estão com fome de entendimento da palavra, e você precisa de fazer alguma coisa por aquilo que você está ouvindo aqui. Não adianta você vir sentar nessa cadeira, todos os cultos, conferências, congressos, retiros, e você não dá uma resposta por aquilo que você está ouvindo. Você precisa de dar uma resposta por aquilo que você está ouvindo neste lugar. O céu espera por essa resposta, sua família espera por essa resposta, sua casa, as pessoas que estão em sua volta esperam por essa resposta. A teimosia é um dos principais aspectos de uma característica de uma pessoa imatura. Não há problema nenhum em você ser imaturo, o problema é quando você continua imaturo a vida toda. Todos nós temos traços de imaturidades, ou digo na correção mais coesa naquilo que preciso de falar. Todos nós temos traços de imaturidade no dia a dia na nossa vida. O nosso maior problema é quando nós continuamos sendo imaturos na administração da nossa vida, do nosso tempo de qualidade, das nossas finanças. E hoje eu quero, em rápidas palavras, fazer menção a você sobre 3 coisas que você precisa de entender. E principalmente, trazer entendimento a você sobre o consumismo, sobre você fazer algumas classificações na sua vida em relação às suas finanças, sobre você fazer algumas classificações na sua vida em relação à sua administração financeira, porque existem 2 vertentes, 2 coisas muito diferentes. Então essa é uma palavra que eu daria para empresários, essa é uma palavra que eu daria em muitas igrejas com uma palestra. Essa é uma palavra, irmão, facinho, se eu fosse cobrar ela eu ganharia muito dinheiro, só que aqui você tem ela de graça, só que nem tudo que é de graça a gente valoriza. Então a gente tem que aprender a entender essas coisas, irmão, porque chegará um tempo, amado, que não vai dar mais tempo de ouvir a palavra do Senhor. E aqui eu faço menção a você o avarento, o esbanjador e o provedor. Eu lembro de uma vez que ministrei sobre esses 3 aspectos: o que é o avarento, o que é o esbanjador e o que é o provedor. Primeiro, o avarento, ele dá ao dinheiro o valor que ele não tem. Cara, ele é o tio Patinhas. Ele dá demais valor ao dinheiro. Ele supervaloriza o dinheiro. A vida dele é movida pelo dinheiro. O casamento dele é movido pelo dinheiro. É o ídolo dele, é o dinheiro. Ele não quer perder R$1 em nada. Todo negócio que ele faz, ele só ganha. Nunca fica bom para o outro. É o avarento. Ele é tão avarento, irmão, que ele não há problema nenhum em passar a perna nas pessoas que estão em volta dele. Não há problema nenhum em enganar as pessoas que estão em volta dele. O segundo é o esbanjador. Esse aqui é pior ainda, porque o avarento, ele não dá valor, e o esbanjador dá valor até demais. Ele esbanja o dinheiro. Ele esbanja, irmão. Esbanja demais. Tem coisa na casa dele que ele nem usa, e ele continua comprando. Ele não abençoa. Faz o seguinte: chega na tua casa, irmão, abre o guarda-roupa, abre o lugar de tênis assim, fala assim: cara, tem um tênis aqui 39, tem um sapato 39, tem uma camisa número tal. Vai abençoando as pessoas. Melhor coisa que você faz do que você ficar
Para que tanta coisa? Não confunda crescimento com inchaço. Você está achando que está grande, mas está inchado. Esse é um dos nossos maiores problemas. Nós nos enganamos. O pior que tem, sabe qual é? É aquele que acha que tem e não tem. A igreja de Apocalipse fala dela. A pior igreja é aquela, acha que é e não é. Tem pessoa que acha, ela é tão autossuficiente dela, que ela acha que o esposo dela ama ela demais, a mulher, o marido ama ele demais, ou ela demais. Acha que ele, cara, ele é o bam, 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 o tal. Não, eu tenho tantas empresas, tenho tantos carros. Aí você vende tudo, não dá um. O que adianta? Está esbanjando, está dando o devido valor, mas na verdade você está perdido. Eu falei isso domingo à noite aqui. Existem coisas que o dinheiro nunca vai comprar, e são coisas que Deus tem dado para você, e você muitas vezes não sabe dar valor àquilo que Deus tem dado para você. Tipo, a paz você não compra, a saúde você não compra, o amor você não compra. Então são coisas, tesouros que Deus tem dado para nós, que nós muitas vezes não temos entendido, que é muito mais importante do que coisas que a gente pode comprar com o dinheiro que a gente tem. E aí, a terceira coisa, dentro de entender quem nós somos, é o provedor. Porque o provedor, ele compreende tudo que passa pelas mãos dele, provém o reino de Deus. Ele entende que o que está na mão dele é para prover o reino de Deus, não é para ele. Cai aqui, vai para lá. Esse é o provedor. Ele entende que ele é um canal de bênção para alguém. Ele não é um rio, porque o rio retém, o canal continua. Então, se você entende que você é provedor, você entende que o seu salário não te pertence, o carro que Deus deu não te pertence, tudo está a serviço de Deus. Quando eu falo de Deus, você que está me assistindo pelo YouTube, eu não falo de contexto de religião. Eu falo de Deus como humanista, na questão de ser humanitário, de cuidar das pessoas. Porque você não precisa só ser crente para ser homem de Deus, não. Porque existe muito crente dizendo que é crente, e na verdade não tem nada de crente. Então, esse é um dos nossos maiores problemas. A gente religiosiza, ou até falei errado, a gente muitas vezes pega as pessoas e põe um contexto que elas são evangélicas, então dá um contexto que elas são certas. Estamos nos enganando com isso. Nós sim deveríamos dar uma resposta por aquilo que nós temos aprendido na igreja, mas tem muita gente que não é crente, como diz, que as pessoas falam, crente, que está sendo muito mais provedor do reino, do que muitos de nós que estamos sentados nas cadeiras de muitas igrejas no Brasil. Estamos sendo, na verdade, esbanjador, e muita gente está compreendendo a visão do reino, entendendo que o seu carro está a serviço de uma carona para trazer uma pessoa à igreja, que os seus dotes como médico, que eu não sou evangélico, está ali para ajudar uma pessoa, que o padeiro que trabalha na padaria, muitas vezes está ali e serve um favor para alguém. Prosperidade não está alicerçada naquilo que você tem, prosperidade está alicerçada naquilo que você é, e aquilo que você é está alicerçado à generosidade que você tem impartido com seu irmão. Você é próspero sim, pela generosidade que você responde, quando Deus coloca você a responder. Entende? Entende que você é a resposta de Deus para alguém? Entende que não é a igreja apenas que é a resposta de Deus? É nós como pessoas. A igreja é um templo, a igreja é ajuntamento de pessoas. Agora você é a igreja de todo lugar. Jesus Cristo, a presença de Jesus é dentro de nós. Então, se você analisar alguns experimentos sociais no YouTube, você vai começar a ver que a maioria das pessoas que ajudam as outras são as que não têm. Você pega um mendigo de rua, morador de rua, eu digo assim, ele pega e divide a roupa dele com alguém, ele pega e divide a comida dele com alguém. Por quê? Porque ele entende, irmão, que existem pessoas igual a ele aí, que o pouco ele pode repartir também, porque ele vive do pouco. E tem pessoas que nunca vai viver do muito, irmão, porque ela não consegue partir o pouco que ela tem. Ela sempre vai ter que viver numa medida exata, porque às vezes quando Deus vai aumentando um pouco a medida, ela esquece de Deus, ela começa a esbanjar o dinheiro, ela começa a ser avarento, a segurar demais. A gente sempre tem grana para pagar um jogo do Flamengo, para pagar um pay-per-view para assistir um filme. A gente vai no bom restaurante, é lícito que você faça isso, meu amado. Mas nós não podemos nos esquecer que às vezes chega um momento, nós também temos que abençoar algumas pessoas que estão em volta da gente, reconhecendo
que nós também temos que ser generosos, porque a chave para a gente entender algumas coisas é a generosidade. E hoje eu quero falar com você um texto base. Agora eu vou pregar. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas capítulo 14, versículo 28. Se você entender essa palavra, você vai entender sobre honra financeira, você vai entender sobre administração financeira, você vai entender sobre o propósito de Deus para a sua vida, e vai começar a administrar a sua vida com mais entendimento, com mais sabedoria. Escute o que eu falei para você hoje, você não pode esquecer do que eu falei para você hoje. Não adianta você ser um administrador eficiente se você não é obediente. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra. Não culpe o devorador pela sua má gestão financeira. A culpa é do diabo. Não, é a má gestão financeira mesmo, que a gente não sabe administrar a nossa vida e as nossas coisas. A gente quer mostrar para os outros que a gente tem. Então, Lucas capítulo 14, versículo 28, é apenas um textinho básico que eu quero ler para você, onde Jesus, em inúmeras de suas parábolas, inúmeras vezes ele sempre ensinando, ele traz aqui uma referência muito importante para a igreja. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Isso aqui não é vergonhoso, amado. Você sentar, fazer o seu plano administrativo daquilo que você precisa de fazer. Não saia na doida comprando certas coisas. Não saia na doida estourando o seu salário. Não saia na doida, irmão, fazendo aquilo que você não pode. Quando Jesus traz essa parábola, ele fala de algo muito importante. Ele fala sobre a pretensão de construir uma torre, ou seja, o propósito de construir uma torre. Agora ele fala algo lindo que eu amo na palavra, eu amo mesmo, né? Ele fala assim: não se assenta primeiro, ou seja, se acalma, se senta e usa o cálculo, calcula as suas despesas, verifica se você vai ter meios para concluir aquilo que você está fazendo. Não tem coisa pior do que um homem deixar uma mulher viúva com dívidas. Não tem coisa pior. Você que está me assistindo pelo YouTube, vigie. Você pode deixar dívidas para sua família. E eu conheço muito essa área do direito tributário. Os impostos tributários do pós-morte é algo, arranca tudo. Ninguém tem, algumas pessoas que estão aqui dentro dessa igreja, ou até mesmo você que está nos assistindo, você pode até ter noção do que é um inventário, do que é uma dor de cabeça, impostos pós-morte, impostos para o governo. Então, muitas das vezes nós achamos que eu não vou morrer. Glória a Deus, nós esperamos o arrebatamento da igreja, mas nós temos que aprender a calcular algumas coisas. Nós temos que aprender a entender que existem pessoas que dependem da gente. Existem pessoas que têm que entender, que nós temos que entender, nós não podemos deixar dor de cabeça para as pessoas que estão próximas da gente. Nossa administração financeira tem que ser coesa, administrativa. De fato, nosso país está vivendo um momento difícil, é verídico, mas nós temos que tentar enxugar as nossas despesas, colocar algumas coisas em ordem e começar a entender estabelecer os nossos propósitos, os nossos objetivos, de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. Não andar desmioladamente fazendo dívidas, não andar desmioladamente sem ter juízo. Tem pessoas que não têm juízo. A sua família precisa ser honrada financeiramente, e muitos se perdem por essa honra, porque não tem a palavra de Deus em sua vida. Dobra o joelho e fala: Deus vai compensar o meu cheque, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e nós começamos a dar ordem a Deus pelas nossas finanças, que nós não tivemos juízo para administrar ela. Aí quando a gente muitas vezes não vê Deus agindo, a gente dobra o joelho e fala assim: Senhor, repreende o devorador. Não é assim que a gente faz? Então hoje eu quero desmistificar, desconstruir dentro de você as mentiras que muitos de nós dobramos o nosso joelho e falamos com Deus, mentirosamente. Existem sim provas financeiras que muitos de nós passamos. Há algo que muitas vezes que acontece financeiramente que a gente não esperava. Eu posso ouvir um amém? Acontece sim, mas também a maioria das vezes que acontece, irmão, é pela nossa falta de sabedoria em administrar as nossas finanças. Pare de culpar Deus e pare de culpar o diabo pela sua má gestão financeira. Eu vejo algo muito importante sobre a gente tentar descobrir a nossa capacidade. Você tem que tentar descobrir a sua capacidade em administrar as suas finanças.
A primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que temos um problema financeiro. Porque quando você não reconhece, você vai no cheque especial, você vai no cartão de crédito, e você vai igual uma bola de neve. Você puxa para cá para pagar aqui, para pagar ali, para pagar ali, para pagar aqui. Não faz isso, cara. Se nós não começarmos a alicerçar nessas coisas, nós não vamos começar a ver o milagre de Deus. Primeiro eu preciso fazer umas perguntas para você. Primeiro, qual o teu orçamento familiar? Quantos são as tuas entradas? Você não pode se iludir, querido. Você não pode sair dando cheque por aí para que Deus cubra. Você põe assim no fundo do cheque: Deus proverá. Deus é o Deus provedor. Posso ouvir um amém? Ele pode mandar uma provisão para a gente? Pode? Eu creio que Ele pode. Eu creio porque eu já vivi de muitas provisões de Deus. Muitas. Posso ouvir um amém? Mas eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui a partir de hoje, que a vida de vocês vai mudar. Nosso maior problema é quando a gente come a semente que deveria ser plantada para a próxima provisão. E nós temos muitas vezes comido a semente do reino. Nós não temos entendido a semente. A gente muitas vezes se esquece que aquela é a semente que vai nos preparar para a próxima colheita. E nós não plantamos ela com sabedoria. Olha, querido, uma pessoa que é má administradora financeira, ela coloca a sua família em risco. Ela coloca toda a sua casa em risco. Ela coloca toda a descendência em risco. Tenha uma vida tranquila. Aprenda a administrar a sua vida. Se nós não entendermos o nosso orçamento familiar, essa capacidade de discernir o seu orçamento familiar. Davi, quando chega para Saul, ele fala assim: eu já matei um leão e já matei um urso. Ele já entendia a sua capacidade. Tanto o leão como o urso, ele já sabia que tinha lidado. E hoje eu quero mostrar para você, Provérbios capítulo 22, versículo 33. Provérbios capítulo 22, versículo 33. Diz assim, eu amo essa passagem de Provérbios. Na verdade eu amo a Bíblia toda, irmão. Sou apaixonado por ela. Diz assim: o prudente vê o mal e corre para cima do mal. É isso que está escrito? O prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofrem a pena. Ou seja, irmão, nós temos que entender que existem momentos que nós temos que nos esconder do mal. Há um mundo hoje de consumismo maligno. Temos que ter tudo, temos que ter agora. É assim que a gente fala. Temos que ter para todos. Todos têm que ver o que eu estou tendo. Então assim eu vou ser feliz. Não é assim que a gente fala? E essa compulsão maligna de consumir, comprar desenfreadamente, querido, isso não é prosperidade, viu? Isso é loucura do consumismo. Fala para o seu irmão: isso é loucura do consumismo. Fala mais alto, diga: isso é loucura do consumismo. Fala para o outro irmão ouvir, fala: isso é loucura do consumismo. Loucura do consumismo, querido. De cada 20 pessoas que vão ao Procon com seu nome sujo, até uma palavra feia, né? Com problemas no Serasa, 20 pessoas. Eu estou falando, não é algo que eu estou falando no vento. Estou falando de pesquisa catalogada, das quais 20 pessoas que vão ao Procon, 5 sofrem de uma enfermidade por nome de compulsão. Fala para o seu irmão, fala: compulsão. E aí eu anotei umas pesquisas em cima disso, achei muito interessante, porque quando nós falamos de compulsão, dentro de uma logística de 20 pessoas, de uma estatística de 20 pessoas, nós temos 5. 5 apresentam transtornos de impulso. É uma doença psiquiátrica, que tem que ter um acompanhamento médico-psiquiátrico. Pastor, se eu estou pregando isso na igreja, eu não acredito. Eu estou pregando, irmão, porque o meu Deus me ensinou a ser pastor na ciência e no conhecimento. Então nós temos que discernir. Tem pessoas para curar a depressão, vão passear no shopping e compra tudo. É, querido. E aí, quando o Procon fez essa pesquisa,
foi diagnosticado 5 pessoas que têm o transtorno impossível de comprar. Comprar, comprar, comprar. E nós precisamos de entender isso. Você pode andar bem, você pode desfrutar bem, de acordo com o que você ganha, querido. Não toque no sagrado. Não toque naquilo que Deus pediu para você separar, comprometendo aquilo que Deus lhe entregou. Você entende agora que muitas vezes nossa questão não é uma questão apenas relacionada a dízimo, não tem nada a ver, é a nossa falta de administração. Então, quando nós compramos desenfreadamente, eu quero trazer uma classificação para você, 4 formas de você analisar como fazer uma compra. Quem quer aprender? Eu vou deixar para a quarta que vem. Pode ser mesmo. Olha para mim. Primeira coisa que você tem que entender. Primeiro você tem que aprender a classificar 4 coisas. A primeira coisa, você vai fazer uma pergunta. Isso aqui é extremamente necessário? Segunda pergunta que você tem que fazer. Isso aqui é importante? Terceira pergunta que você tem que fazer. Isso é adiável? E a quarta pergunta que você tem que fazer. Isso é supérfluo? Vamos lá. Vamos fazer uma classificação em compras. Saio eu da minha casa. Estou com R$400 para fazer umas compras de mercado. Eu tenho uma televisão de 40 polegadas na minha casa. Ela é Sony, brava, só que ela não tem entrada de internet. Eu estou doido por uma televisão de entrada de internet. Certo? Quando eu vou entrando, eu e a minha esposa de mão dadas, eu olho para aquela televisão e falo, 1999, caramba, está em promoção. Eu vou perguntar a você, essa televisão, ela é extremamente necessária, ela é importante, ela é adiável ou ela é supérflua? Quem acha que é supérfluo, levanta a mão. Mais alto? Abaixa a mão. Quem acha que é adiável, levanta a mão. Quem acha que é importante? Davi levantou a mão, vamos lá. Quem acha que é extremamente necessário? Olha, ele já levantou a mão lá atrás, ó. Eu conheço. Deixa eu falar para você, é supérfluo, não é adiável. Por quê, pastor? Pergunta a mim, por quê? Porque você já tem uma em casa. Tá bom? É adiável. Eu entrei, eu não tenho nenhuma televisão dentro de casa, olhei aquela televisão, 1999. Agora sim, é adiável. Eu posso comprar depois. Qual é a minha prioridade quando eu entro no mercado com R$400 no bolso e um cartão de crédito de R$2.000? Qual é, o que é extremamente necessário? Os alimentos. Isso é extremamente necessário, certo? Eu fiz as minhas compras deu os R$350, sobrou R$50, coloquei no bolso, eu venho para casa com as compras, chego na porta de casa, vem uma pessoa, bate palma na minha casa, eu chego no portão, aqueles mascates que ganham a vida, que merece vender, aí ele chega lá e fala, ô pastor, cara, eu estava doido para te ver, eu vim um mês passado aqui, se eu queria comprar um negocinho para colocar na mesa em casa, eu disse que estava sem, vai receber agora o apóstolo aí na sua casa. Ô rapaz, é verdade, eu estou aqui sem nada aqui e tal. Aí a pastora Lu grita de lá para mim assim, amor, acabou o gás. E o cara fala, é R$50 isso aqui, eu estou com um cartão de crédito no bolso. Eu falo, rapaz, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar o cartão no gás e vou comprar aqui. Qual é a minha prioridade? O gás ou o negocinho de renda para a mesa? Ele é importante para mim. O extremamente necessário sempre vai ser. Vocês entendem que o pastor Adriano é um excelente administrador, sim ou não? Agora,
já comprei o meu gás, já fiz as minhas compras. Isso aqui é fora os dias minhas ofertas, tá? Porque essa palavra aqui que eu dou para pessoas empreendedoras. E eu sei que aqui tem muitos empreendedores. Porque em primeiro lugar, é como o apóstolo Luiz falou aqui, né? É num bolso, já o pai, o vô dele já andava com o dízimo, porque é do Senhor. Então vamos lá. Agora, já fiz as minhas compras, já comprei o gás. E já paguei a minha água e a minha luz. Que eu vou deixar para o mês que vem, se vencer eu pego a segunda conta, a terceira conta, mas eu não vou perder esse mascate aqui, porque está em promoção. Não é assim? Certo. Fiz todo o contexto, tudo. Me sobrou R$ 500. De tudo. Opa, R$ 500. Agora sim, você vai fazer algumas coisas adiáveis, que você poderia adiar, mas você já fez o extremamente necessário, você fez o extremamente importante. Você já usou o necessário, posso ouvir um amém? Já fez o importante, posso ouvir um amém? Amém. Aí o Davi chega para mim, meu filho, que eu amo de paixão. Pai, eu tenho que comprar um controle de PS4. Aí a pastora Lu chega para mim e fala assim, amor, tem uns dias que a gente não sai para jantar com a família. Aí a Caru chega para mim e fala assim, pai, eu estou precisando de um sapato, precisando de uma roupa. Aí eu vejo o meu conceito de prioridade. Eu falo, bem, Caru, você tem... Não, pai, meu tênis está rasgado para ir para a faculdade. Eu devo comprar um tênis para ela? Eu devo jantar? Ou eu devo, querido, comprar o controle de PS4 para o Davi? Vamos trazer de novo. Ela está com o tênis, está meio rasgado, está indo para a faculdade, mas eu não fiz as minhas compras e eu não paguei minha água e minha luz. Eu compro o tênis dela, pago água, a luz ou faço as minhas compras? Agora eu vou perguntar, não levante a mão, você tem feito isso? Viu que nem tudo é o diabo e o devorador? Chega no final do mês e fala assim, não dá para mim, sei, papai, pedis e não recebeis, porque pedis maus para esbanjar os vossos próprios prazeres. Querido, por favor, nós temos que entender isso. Se nós não compreendermos isso na nossa vida, nós vamos nos tornando, querido, refém da situação. Então, se você começar a ter um orçamento, se você começar a desenvolver isso na sua vida, você vai começar. Você tem um caderninho que anota suas entradas, suas saídas? O que sobra ao mês? Você nunca tem dinheiro para nada. Pastor, estou na situação aí, tem mais de 10 anos que eu não dizimo, 50 anos, 30 anos. Claro, você gasta R$ 1.000 no pet shop no cachorro. Não, porque a situação está complicada, pastor. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu queria que o senhor orasse, em casa está uma situação feia. Colocou R$ 4.000 de roda no carro. Pastor, a situação está difícil, pastor. Vou falar uma coisa para o senhor, viu? Esse mês nem compra fiz. Comprou o celular de última geração em 10 prestações de R$ 150. Me ajuda, querido. Me ajuda a te ajudar. É só uma sandalinha, amor. É só uma sandalinha. Por favor, querido. Não estou pregando aqui na igreja para você ser burrinha. Pelo contrário, eu sou o homem que mais ensina a igreja a semear. Posso ouvir um amém? Amém. Semear, semeie. Agora, você nem semente tem, porque você está comendo a semente. Por isso que a prosperidade está travada na vida de alguns. Porque você está comendo a própria semente. Nem a semente você tem. Nem a semente você tem. Pastor, cara, tem muito tempo que eu não como picanha, não como carne. Mas o pay-per-view está lá com todos os canais liberados para assistir todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Não é assim? Pastor, cara, mas eu vou te contar, esse mês está difícil. Ora por mim, estou passando uma luta. Você está passando uma luta, querido? E por que você não para de fazer prestação? Por que
você não alinha? Pastor, o que eu devo fazer? Às vezes é necessário, pastor, eu não consigo juntar dinheiro, então faça uma prestação. Eu não aconselho isso, mas faça uma prestação única. Se você tem uma prestação única, não faça outra. Eu sei, querido, porque eu já trabalhei muito, ganhando muito pouco. Porque eu sei, irmão, o que é pagar um carnê de um carro, dessa lapada assim, e você carregar a mala o dia todo de hóspede, você subia o elevador, estourar, arrebentar as cordas do elevador, e você subia 11 andares com mala nas costas, e depois você fala, hoje falta tanto para pagar a parcela do carro. Quando eu chegar lá em cima, subindo, né, estou fazendo aqui uma linguagem meio errada, chegar lá, o francês olhar para você, dá $10 para você, e você, graças a Deus, aqui eu troco, já vai complementar, pagar a parcela do carro. E a única parcela que eu podia pagar, porque eu estava noivo, tinha que comprar meus móveis dentro de casa. Mas você acha que eu não tinha vontade de comprar um Nike Shop para mim na época? Você acha que eu não tinha vontade de comprar um celular para mim na época? Mas não, eu precisava de pagar aquela parcela do carro, porque eu sei que eu ia casar, e a minha esposa ia ficar grávida, e precisava de levar minha filha no posto de saúde, então eu decidi priorizar aquilo. Você tem que aprender a entender qual é a tua prioridade, de acordo com o que você ganha. Você tem que entender a sua prioridade de acordo com o que você ganha. Aprenda a poupar um quinto daquilo que você ganha. Pastor, não dá para poupar. Claro que não vai dar para poupar. Você faz prestação mais do que você ganha. Não faça isso. Aprenda a estabelecer algumas coisas na sua vida. Se você não estabelecer algumas coisas na sua vida, querido, você vai viver completamente descontrolado a vida toda. O maior problema hoje é a compulsão. Compulsão. Você é compulsivo. Você tem que estabelecer propósitos. Você tem que ter um plano de propósitos. Estabelecer suas metas. Se você não estabelecer suas metas, eu fiz algo muito importante aqui. Diga comigo, organizar. Diga, organizar. E depois, estabelecer objetivos. Então você tem que se organizar financeiramente. É exatamente o que nós lemos aqui hoje. Está bem aqui. Pretendendo construir uma torre, se assentou primeiro para calcular. Diga, organizar. Aí sim, depois que ele organizou, verificou os meios, se tem meios para concluir. Você nem terminou de pagar o carro, você já está olhando o outro, porque o outro saiu com um computador de bordo. Você está doido, irmão? Ah, pastor, o senhor está pregando contra a prosperidade. Não, eu estou pregando contra gente que não tem juízo na cabeça. Eu quero que vocês tenham os melhores carros, melhores casas. Vá prosperando gradativamente, sim, mas com juízo, ajuizado. Que adianta você estar com o carro, devendo o carro todinho, desfilando de bacana, querido. Pelo amor de Deus, veja o que é prioridade. Um dia eu estou procurando uma bicicleta para mim comprar para mim, que eu pedalo há muito tempo, amo andar de bicicleta, a minha bicicleta eu ofertei. E aí eu procurando uma bicicleta, né? Aí o camarada falou, pastor, tem uma bicicleta lá, tua cara. Eu falei, mesmo, que bom, foi olhar a bicicleta, R$4.000. Eu falei, eu vou comprar um Fusca. Pastor, o senhor é contra a gente dar R$10.000 na bicicleta? Sim ou não? Sou contra, sim ou não? Você tem condição? Tem. Diga, tenho. Então dê, meu filho. Eu não dou. Por que o pastor não dá? Porque eu tenho outras prioridades. Amados, a gente está brincando, mas o que eu estou falando para vocês é muito sério. É sério. Aprenda a viver de acordo com aquilo que Deus tem dado a você. Deus não vai liberar as bênçãos financeiras se vê o povo sem juízo. Você dobra o joelho, Senhor, estou aqui nesse emprego, ganhando R$2.000. Senhor, aumenta meu salário. Aí um dia chega lá o patrão, olha, pai, veja que tu és o cara. Vou te promover. Você agora vai se tornar chefe, você vai ganhar 3 vezes mais do que você ganhava. Deus é comigo. O cara começa a gastar 3 vezes mais do que ganhava.
Aí daqui um ano ele fala: Senhor, faz a tua obra. Olha para mim, se você fosse Deus, como você ia ficar? Parece que eu estou vendo Deus, agora eu vou falar uma heresia, me perdoe, por favor. Aí Deus chega lá na mesa de Deus. Você, João Vitor, é a minha vítima. João Vitor, trabalha, advogado, R$1.500. Mestre, olha aí o pedido de oração dele. Eu, João Vitor, Senhor, me ajuda. Estou com um Golf 2015, prestação R$890 por mês. Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor me ajude, porque eu preciso trocar o Golf numa Land Rover. Está o pedido do lado. Senhor, aqui está a irmã Maria, que cuida de 50 órfãos na Celândia. Ela está pedindo que Deus use alguém para mandar alimento para lá. Está o pedido, é um pedido também, amém. Está um pedido aqui. Aí chega o pedido assim: Senhor, aqui é o pastor Adriano. Ele está pedindo recursos para ajudar as nações, para investir no reino. Qual você acha que Deus vai atender, irmão? Deus vai olhar os órfãos em primeiro lugar. Agora vamos dizer que Deus olha o João Vitor. Deus ama o João Vitor. Aí ele fala, ele dá um sopro assim, ó. Aí o advogado-chefe do João Vitor: João Vitor, vem aqui. João Vitor, vi que você é júnior, trabalha aqui há muito tempo. Cara, eu quero te mover, você vai passar a ser sócio do escritório. Oh, glória! De R$1.500, estagiário orelha. Você agora vai passar advogado sênior. Vai ganhar R$6.800. Tá bom, filho? Tá tudo certo. Oh, glória. Um ano depois: Senhor Jesus, Pai, tá difícil. A prestação da Land de R$3.800, não estou dando conta. Senhor, se não for muito pedir, papai, tem mais de um ano que eu não dizimo e não oferto, porque o dinheiro não está dando. Com todo respeito, eu te amo, te conheço desde pequeno. Cara, tu é um hipócrita mesmo, viu, velho? Irmão, para, querido. Você está entendendo? Que nós muitas vezes não estamos tendo juízo em administrar aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Você tem que estabelecer objetivos, propósitos, saber alicerçar as suas finanças. Você não pode ser desmiolado, irmão. Prestação do carro, prestação do celular, prestação do sapato, prestação da casa, prestação do apartamento, prestação do carro, prestação disso, prestação daquilo, prestação, e tome isso, e tome aquilo, e tome isso, e tome aquilo. Não dá, amado. Um dia desse eu fui comer uma picanha, dá um glória. Eu e a pastora Lu, o irmão chegou para mim e falou: pastor, está aqui para abençoar o senhor, para você comer uma picanha. Eu falei: Lu, esse aqui. Ela falou: vou comprar um sapato para mim. Olhei para a cara dela assim, eu dei uma de Jó. Vejo que tu fala como uma louca, mulher. Cara, fazia tempo que eu não comia uma picanha. Aí fui comer uma picanha dentro daquele restaurante. O diabo se andou naquele dia, irmão. Meu prato veio, eu e a minha esposa almoçando o prato. Quando eu cortei, eu falei: não é picanha. Eu conheço picanha, irmão. Pelo amor de Deus, eu fui menino criado com picanha. Perdoai, Senhor, por essa mentira em cima do altar, Pai. Aí, querido, eu estou lá, quando eu corto, o garçom veio e falou: é picanha. Falei: não é, moço, eu sei que não é. Aí levou para a cozinha, daqui a um pouco vem eles. Não foi, Lu? Queria pedir perdão, Senhor, realmente o Senhor conhece de picanha. O nosso chefe pegou o pacote da picanha, olhou o corte. Todas as carnes que nós compramos veio errada. Não veio picanha, veio outro corte. Falei: esse cara é Jesus em mim. Falei: poxa, o diabo quis ir andar, meu irmão, na minha vida. Pô, o dia que eu vou comer uma picanha, na hora que eu chego num restaurante, não dá para comer a picanha. O pastor olhou para mim, ainda bem que ela não falou nada. Eu vi que foi uma oração contrária dela, mas eu repreendi. Foi uma oração contrária dela, irmão. E até hoje eu estou devendo esse sapato dela, não estou? Tô, mas eu vou te pagar. Se eu não te pagar, eu vou orar e Jesus paga por mim. É assim que a gente faz, né, irmão? Fala se não é.
Fala, irmão. Mas a gente dobra o joelho e manda Deus pagar a nossa falta de juízo. Pedindo provisão para Deus. Ei, eu quero profetizar para a tua vida para a gente encerrar aqui hoje. Você tem que pedir a Deus provisão, dinheiro, recurso, para chegar na sua mão, para você ser resposta para aqueles que não têm, para você desfrutar sim, comprar um carro bom, comprar uma casa boa, tudo na sua condição. Prosperidade é degrau por degrau. Você vai ter sim o bom, você vai sentar em boas mesas, você vai comer no melhor, mas não faça isso antes do tempo, porque herança antes do tempo causa prejuízo. Espere o tempo certo, tudo vai vir no tempo certo para você. Aprenda a administrar os seus recursos com sabedoria, porque o meu Deus, o nosso Deus, vai nos confiar. Ele vai confiar na gente grandes recursos, porque essa igreja está no reino, irmão. O meu coração está no reino. Então por isso que eu estou te ensinando a hoje. Virá grandes recursos para você, querido. Quando os recursos vierem na sua mão, você vai dizer: não é assim não. Não é primeiro comprar a BMW não. O que chega na minha mão é para ser respostas o que não tem. Primeiro para mim sim, primeiro eu vou prover Deus, depois eu vou prover os meus, e depois eu vou prover os outros. Então você vai entender esse princípio, querido. Não vai ser desmiolado com as suas finanças. É tempo de Deus confiar na gente, nas nossas finanças. É tempo de Deus confiar na gente, no dinheiro que cai na nossa mão, no recurso que vem, nos atrasados que vai vir para você, nas causas da justiça que vai vir para você. Administre com sabedoria, porque, querido, eu estou profetizando nessa noite, virá recursos sobrenaturais na tua casa, na tua família. Deus vai ver graça em você, porque Ele vai ver que você se alinhou, você arrumou a sua casa, você parou de ser desmiolado financeiramente. Deus vai falar: confio naquela casa, porque aquela casa também é a minha casa. Aquele é o meu povo, que sabe zelar do órfão, da viúva, cuida da igreja, cuida do sacerdote, cuida daqueles que não têm. Você vai ser a resposta para aqueles que não têm. Para que 50 pares de sapato se eu só tenho 2 pés? Estou falando isso não é para engrandecer não, que chegou um rapaz lá na porta da minha casa um dia. Não sei quem estava no portão de casa, eu acho que era o Tiaguinho que estava comigo. Moço, eu estou sem roupa, cara. Sou presidiário, saí da Papuda agora, eu quero viajar, minha família mora em Unai, e eu peguei uma carona, vim para cá com outro colega. Eu estou sem uma roupa, fui lá no meu guarda-roupa, fui procurar uma roupa de político para dar para o cara. Estou lá no meu guarda-roupa. Deus falou assim: para que você tem duas camisetas? Tome o quê? Como é o nome? Tommy High Fly, como é o nome daquela banda fala lá? A Tommy. 2 camisas Tommy que trouxeram para mim dos Estados Unidos. Eu falei: é mesmo, né? Que babaca que eu sou. Peguei a camisa. Tiaguinho estava lá, Tiaguinho: Tommy, bicho. Falei: original, moleque. O cara olhou e falou: muito obrigado. Muito obrigado. Dei para ele. Aí quando foi uma semana depois, vem o outro lá, alcoolizado: moço, eu estou sem sapato tal. Fui lá abrir meu sapato. Aí fui procurar o sapato mais velho que tinha um rasgado. Sério? Nós somos hipócritas. Eu sou crente, irmão, não subo no altar com mentira, não. Vocês estão diante de um pastor que fala a verdade, irmão. Eu não sou, vocês sabem quando eu estou mal, quando eu estou ruim, eu não sou mentiroso, não. Aí eu olhei, pastor, eu abri lá meus sapatos lá. Eu falei: cara, 2 sapatênis igualzinho, meu irmão. Da Mr. Fogo, cara. Eu falei: pra que isso aqui? Mas eu sou muito hipócrita mesmo. Peguei o sapato, dei pro cara, o cara: é o meu número! É o meu número! Para que você quer mais recurso? Para que você quer mais unção, crente? Se aquilo que você tem você não está usando. Se aquilo que Deus tem te dado você não está fazendo nada. Para quê? Para que você quer mais empresa? Para que você quer mais ser empresário? Para que você quer mais recurso? Para que eu quero mais unção? Para que eu quero que Deus me use se o que eu estou fazendo Deus não está me usando? Para quê? Para que eu quero ser tão poderoso? Eu tenho 10 empresas. Para quê? Se você não consegue nem ser fiel no pouco. Para que, Rosana, esse menino quer ser advogado? Para quê, cara?
para você ser um arrogante filha da mãe, quando a irmã da igreja, humilde, 7 filhos, o marido morreu, ela não tem condições de pagar um advogado, você não é resposta para Deus para ela. Para quê, João Vitor? Para quê, cara? Cara, nós somos a serviço do reino, cara. O dinheiro que passa na tua mão, na minha mão, é pro reino, velho.